Então, meus amores do 8º e 9º ano da Unidade Integrada Erasmo Silva, nós vamos ter a nossa aula online hoje a respeito da origem da filosofia dentro da nossa disciplina de filosofia. Para tanto, é importante que estejamos também falando, do nascimento da filosofia, de como e o que ocasionou esse nascimento da filosofia. Então, a filosofia surgiu quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os fenômenos naturais, podem ser conhecidos pela razão humana e que a própria razão humana é capaz de conhecer-se a si mesma. Então, nessa perspectiva, nós podemos ainda acrescentar o seguinte, que a tradição dos gregos na antiguidade, nós sabemos que eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Para cada fenômeno que acontecia na sociedade, tinha um deus ali que regia, esse fenômeno. Então, alguns gregos, dotados aí de uma inteligência crítica, resolveram questionar isso aí e demais ações e foram em busca de respostas satisfatórias para explicar os fenômenos naturais e que esses fenômenos poderiam ser explicados através da inteligência humana. Assim sendo, a filosofia surgiu na Grécia por volta do início do século VI a.C. Apresenta-se como exclusiva criação do gênio grego e algumas contribuições islâmicas e judaicas constituem um produto tipicamente da cultura ocidental. Então, quando se coloca essa questão aqui, que é uma criação do gênio grego, então especificamente quem mais contribuiu para o surgimento da filosofia foi os gregos. Teve aí algumas contribuições islâmicas e judaicas, mas, sobretudo, foi criação do gênio grego, que constituiu um produto tipicamente da cultura ocidental. Assim sendo, podemos dizer ainda que nas outras civilizações chinesa, egípcia, indiana, por exemplo, por serem culturas teocráticas em que tudo girava em torno da religião e o saber era patrimônio exclusivo de uma casta sacerdotal, não se concebiam pensadores individuais, seres críticos, ativos, que questionassem as respostas ali que lhes davam, tal como estavam sendo colocadas. Então, não era permitido assim, um pensar individual, uma exposição de experiências, de conhecimentos, de opiniões contrárias, sobretudo à questão desse patrimônio que se volta para a casta sacerdotal, ou seja, não poderia ser contrário ao pensamento religioso dentro dessas sociedades que se voltavam para a questão chinesa, egípcia e indiana. Então, por eles não quererem questionar suas religiões, então esse pensar filosófico não foi desenvolvido e automaticamente essas outras civilizações não contribuíram para o surgimento da filosofia. Assim sendo, os gregos, ao contrário, tinham a religião como uma prática social e de afirmação das raízes culturais, que não pretendiam responder a todas as interrogações, tampouco dar lugar a elaboração teológicas que aprisionassem a razão. Ou seja, poderia sim ter elaborações teológicas, desde que essas elaborações teológicas, podemos assim dizer, conhecimentos religiosos, não viesse impedir
que a razão humana, né, florasse, se desenvolvesse, né, que o pensar crítico do homem fosse limitado. Então, desde que isso não acontecesse, tudo bem. E os gregos, eles eram pensantes, eles, né, tinham inteligência e eles buscavam questionar a realidade, ou seja, as questões sociais, os fenômenos sociais que aconteciam. Então, esses gregos, logicamente, foram os primeiros filósofos que mais adiante nós vamos estar estudando sobre os principais filósofos a partir do surgimento da filosofia. Então, podemos assim ver através da imagem aqui um grego, né, aonde ele está pensando, está questionando, né, está refletindo, está aflorando o seu pensar, a sua criticidade, né, questionando logicamente diversos aspectos da sociedade de forma reflexiva e filosófica. Então, nós podemos perceber o seguinte, que as eternas perguntas de onde viemos, onde vamos, o que é e o que sentido tem o mundo que nos rodeia, que sentido esse mundo pode fornecer para a razão humana, para a sociedade. Então, os gregos tentaram responder com inevitáveis influências orientais, mas com uma liberdade muito grande para desenvolver sua originalidade. Então, nós podemos perceber aí que fica nítido essa questão de que realmente a filosofia ela nasceu a partir do gênio, né, grego. Assim temos o seguinte, os primeiros filósofos, os jônios, floresceram nas colônias da Ásia Menor e na Magna Grécia, sul da Itália e da Sicília, onde a liberdade era bem maior que na metrópole, ou seja, eles buscavam, né, o meio rural para pensar, né? Por isso que eles colocam aqui colônias, né, para pensar, para refletir, para aguçar a sua inteligência, para fazer questionamentos a respeito da existência humana, como bem colocou aqui também, né, a respeito do que o mundo tem a oferecer, esse mundo que nos rodeia pode estar nos oferecendo, como eles colocaram aqui também, de onde viemos, aonde vamos, enfim, buscar respostas para os fenômenos da natureza, os fenômenos naturais, a existência humana a partir, né, da razão humana. Quando eu digo razão humana, da inteligência humana, o homem aí, um ser pensante, capaz de modificar o meio, o seu meio existencial, através da sua razão, da sua inteligência. Então, podemos ainda perceber o seguinte, que a história da filosofia tende a ser uma sucessão de doutrinas que divergem umas das outras, o que não são consideradas tão verdadeiras quanto a própria. Daí, meus amores, numa próxima aula nós estaremos então aprofundando os nossos conhecimentos sobre a origem da filosofia até os dias atuais. Sobretudo, nós vamos na próxima aula estar falando sobre os filósofos que fizeram história até os dias atuais. Um forte abraço e até uma próxima aula.